Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje não vai ser um vídeo tão animado quanto o que eu costumo fazer. Em primeiro lugar, por causa da data que eu estou postando. Hoje é Sexta-feira Santa. É realmente um momento de nós nos fecharmos um pouco mais, refletirmos e também de agradecer a Jesus por esse gigantesco sacrifício que ele fez nesse dia. Mas hoje o assunto não vai ser esse. Inclusive, para quem tem interesse, eu já fiz vídeo do arquétipo de Jesus Cristo e da cruz, que eu vou deixar linkado aqui. Mas hoje eu vim trazer um alerta, principalmente para as pessoas que me seguem aqui, que são pais ou que têm alguma criação de criança na família, tem contato com crianças, com adolescentes, enfim. Aconteceu uma situação essa semana e eu queria muito vir compartilhar com vocês e fazer um alerta. Então vamos lá. Essa semana eu recebi um comentário aqui no YouTube e vocês nem sabem. Eu esqueci de dar um print. E aí eu respondi para a pessoa, talvez ela não gostou do que eu respondi e ela excluiu o comentário. Então, eu só vou poder falar para vocês o que tá na minha mente, eu não vou poder ler tal qual a pessoa escreveu, mas é o seguinte, essa semana tinha uma pergunta, assim, eu quero ativar esses arquétipos aqui, e aí era vários. Eu consigo me lembrar da Cleópatra, da Jessica Rabbit, da sereia, e tinha mais, não era só esses, eu só não consigo lembrar quais eram os outros, mas me chamou muita atenção arquétipos extremamente ligados à sensualidade, ao corpo feminino bem moldado, aquela coisa toda, beleza. Aí essa pessoa tava falando que queria entender como ativava os arquétipos e também me contou que tinha aula em tempo integral, então não tinha tempo de ficar fazendo aquelas mentalizações e frequências e tudo mais, ela precisava saber como era, que ela queria ativar a sereia, porque queria que o cabelo e as unhas crescessem. E daí a pessoa fala assim, tenho 11 anos. Essa hora me bateu um leve desespero, tá? Porque vocês podem dizer, Bruna, até parece, isso é uma pessoa adulta se fingindo ali, e, enfim, excluiu o comentário porque era zoeira. Pode ser, gente, pode ser. Só que até 2021 eu era professora e eu vi muita coisa no meu tempo de professora que me leva a acreditar que esse comentário é verdade. Justamente porque eu pegava crianças a partir desta faixa etária. Sim, crianças, 11 anos, é uma criança. Por que uma criança de 11 anos que talvez nem tenha menstruado ainda, tá querendo usar tanto arquétipo ligado à sensualidade? Por que vocês acham que isso tá acontecendo? É esse alerta que eu quero trazer para vocês que estão aqui como pais, de por favor, tomem cuidado, prezem literalmente pela saúde mental dos seus filhos. Saibam o que eles estão consumindo. Eu venho de uma geração que a gente já tinha muita cobrança com o próprio corpo, só que era de outra forma. Por exemplo, eu via na TV os padrões de corpo, só que quando eu comprava lá a minha revista Atrevida, Capricho, as meninas das girl groups, as cantoras, as atrizes, elas usavam roupas que nós também usávamos, então era a blusinha, aquela sainha jeans, a sandália de plástico com a meia, arrastão colorida, então assim, tu se identificava, elas eram até infantilizadas. Quem aí manja bastante de mundo pop, sabe que essas cantoras, quando elas começam na adolescência, geralmente elas têm uma fase que é considerada mais rebelde, porque elas acabam rompendo muito com aquilo que traziam, aquela imagem muito infantilizada, né? Justamente porque elas estão fazendo essa ruptura. Então, eu venho de uma geração que quando tu tinha 11 anos, tu gostava de cantoras que, por mais que elas fossem mais velhas do que tu, elas tinham uma imagem bem infantilizada. Então, tu se identificava com aquilo. Agora, é outra história. Primeiro que eles já crescem e nascem com o celular na mão,
tendo acesso a muita coisa, se as pessoas não ficam de olho no que eles estão consumindo. E aí vocês imaginam que quando eles estão aí com 9, 10, 11 anos, todos eles já têm celular, ficam com o celular o dia inteiro, baixam aplicativos como, por exemplo, o TikTok, que mostra um monte de produtoras de conteúdo que são novinhas, né? Tem ali entre 18 e 23 anos, e elas têm corpos esculturais e elas já fazem um monte de procedimentos estéticos com essa idade. E aí uma criatura de 10 anos tá olhando aquilo e ela pensa, eu quero isso pra mim, é esse o corpo que eu quero, essa vida que eu quero isso, e de repente brota um vídeo de arquétipo. E aí entra essa outra parte, gente, que é uma coisa que me chateia. Quando a gente cria conteúdo de um determinado assunto que tá começando a dar um boom, a gente fica feliz, porque muita gente começa a ter acesso. Eu, por exemplo, meu canal tem crescido muito, cada vez mais gente chega aqui, eu sou muito grata por isso. Mas também começam a ter as pessoas que não estudam nem um pouco sobre o assunto, vão lá na rede, é uma moça bonitinha, começa a falar o seu relato e as pessoas começam a dar visualização naquilo. Tanto que o assunto arquétipos já está começando a ser ridicularizado. Já começou a aparecer grandes produtores de conteúdo fazendo vídeo debochando de arquétipo, porque tá virando uma palhaçada mesmo. Tem um monte de gente falando, ai, é só você ativar a frequência tal e ouvir a bioquinesis da sereia não sei o que a tua cintura fina, que o teu cabelo cresce, que a tua unha não sei o que. Gente, para com isso. Arquétipo não tem nada a ver com isso. Isso foi uma das coisas que, inclusive, eu comentei para essa moça de 11 anos. Eu disse, me desculpa, mas arquétipo não vai fazer isso acontecer. Isso são coisas que alguém criou das vozes da cabeça. Porque arquétipos são uma área da psicologia que veio de um estudo de um psiquiatra suíço chamado Jung. É o pai, né, da psicologia analítica. Isso não tem nada a ver com esta parte super mística que as pessoas criam, que elas acham que tu... Não sei, a pessoa acha que vai incorporar, vai virar a Cleópatra, vai virar uma sereia, vai nascer uma cauda, eu não sei o que as pessoas pensam. Quando a gente conversa aqui, principalmente no meu quadro Fofoca de Arquétipos, as pessoas falam, eu tive ansiedade, eu fiquei nervosa, eu procrastinei demais, me deu sono, e isso tudo bem. Porque isso não é modificar o teu corpo, isso é trazer à tona coisas que estão na tua psique. Arquétipos tem a ver com psique, com pensamento, com o que está lá dentro do nosso cérebro. E agora começou a ter toda essa criação de que, nossa, existem grandes modificações. Ai, que a pessoa vai virar sei lá o quê, vai atrair um monte de homens, virar uma deusa grega, não sei o que, não sei o que. Tá, não é tanto assim, sabe? E aí essas crianças, elas caem nesses conteúdos. E aí vai uma pessoa que tem um monte de procedimentos estéticos e fala, ah, eu fiquei assim porque eu usei o arquétipo da Cleópatra. Isso é a mesma coisa que na minha época, gente, quando eu tinha 14 anos, eu comecei a fazer academia porque eu tive acesso ao Pânico na TV e eu via as paniquetes e eu achava que elas eram daquele jeito só porque elas faziam academia. Ai, que iludida! E aí, é óbvio, isso é muito frustrante. Imagina pra eles que eles têm muito mais acesso o tempo inteiro, muitas horas por dia, são bombardeados com informações. E isso traz uma ruptura muito grande e muito cedo da infância, da inocência. Então é isso, sabe, gente? Não sei se esse vídeo ficou bom, eu não vou refazer. Eu queria fazer esse desabafo porque eu fiquei bem triste quando eu vi esse comentário. Eu até comentei assim, por favor, não pule etapas. Por que tu tá querendo ativar tantas coisas tão pesadas com essa idade? Porque é só ir nos meus vídeos de fofoca de arquétipo para ver os relatos que as pessoas trazem usando, por exemplo, Cleópatra e sereia. As pessoas dizendo eu fiquei extremamente sentimental, eu fiquei muito chorona, aí eu briguei com todo mundo, eu sei lá o que, sabe? São coisas que mexem muito, que quando tu tem 11 anos,
Tu não tem nem discernimento pra estar mexendo com isso. Então, se esse vídeo aqui caiu pra alguma criança, já fica esse alerta. A tia Bruna aqui tá falando, não pule fases, tá? Não pule fases. O tempo vai passar muito rápido e tu vai ir lidando com isso ao longo da tua vida. Eu não sei, as pessoas elas têm uma ânsia, tanto que eu vejo que eu tenho 29 anos e a grande parte das pessoas da minha volta que tá fazendo 30, que nem eu, estão tudo desesperada. Gente, parece que as pessoas estão fazendo 95. As minhas vós, que estão quase fazendo 90 anos, são muito mais de boa que meus amigos que estão fazendo 30. Parece que as pessoas agora elas estão sempre num desespero, que tudo é pra ontem, que a minha vida não aconteceu. Gente, todo dia é dia de a gente começar a fazer uma coisa nova, de a gente poder ser melhor. Não tem idade, sabe? Então fica esse alerta se cair uma criança aqui e fica esse alerta pra vocês que são pais. Gente, fiquem de olho no que o filho de vocês estão consumindo, sabe? Não deixa ter acesso a essas redes que... Imagina o TikTok, um vídeo atrás do outro. Gente, eu tive que excluir o TikTok do meu celular. Porque se eu entrava lá, quando eu via, eu perdi 45 minutos sentada assim, ó. Entende? Imagina uma criatura de 10, 11 anos. Como é que ficam os neurônios, tá? Desculpa por esse vídeo, assim, meio tom de tapão. Vira e mexe eu venho dar uns tapas do amor, né? Mas esse eu achei necessário e achei bom pra gente refletir e ficar de alerta. Tá bom, gente? Uma boa sexta-feira santa pra todos. Um ótimo final de semana e eu volto aqui no domingo pra gente conversar, tá bom? Um beijo e até o próximo.